Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez. Chegamos. Mais uma live das nossas etapas para a cidadania. E eu sou Thiago Taricani, advogado especializado em cidadania italiana. E vou chamar aqui o nosso amigo Leandro. Sono io do antenato e Leandro, que é da Abruzzo Cidadania. Hoje entrou do lado certo a câmera aqui, olha só. Hoje entrou do lado certo. Hoje entrou do lado certo. E aí, olha que maravilha. Thiago, tudo bem? Beleza, cortou um pedacinho e ficou bom. Tem esse quadrinho aqui, eu gosto desse quadrinho, cara, uns dó marítimo que tem aqui de decoração. Sem espiada, né? Sim. Ancora. Vida de rico. Vida de internet. Vida de internet. Vida de internet. Mas o trabalho continua. Viu? Essa conversa aí de que o cara vai pra praia e não trabalha, isso, se alguém entendeu isso aí na internet, entendeu errado, né? O que vendem é que a pessoa vai poder estar onde ela quiser e não que ela não vai mais trabalhar estando onde ela quiser, né? Se entenderam que você vai poder estar onde você quiser e não vai precisar trabalhar, entenderam errado. Mas a gente está aqui para explicar, né? Viemos para explicar, não para confundir. Olha lá, minha fã número 1 já está aqui, já tá mandando coraçãozinho. Hoje eu estou de camiseta, hein? Foi a Melissa que falou? Hoje Oi. sou de... Ho messo na maglietta. Va bene. Hoje eu estou de camiseta, para não aparecer de regata. Show. E tá calor, hein, cara? A sensação térmica aqui tá de 34 graus. Tá calor. Tá calor. Mas assim que é bom. Guarujá. Não gosta de calor, vai pro frio. Aí é outro negócio. Colocando nosso controlador de tempo aqui do lado. Pra não... nós temos um controlador de tempo. Por favor. O famoso relógio de pulso. Né? O famoso relógio de pulso. Certo. Pra não ficar fazendo assim, eu ponho ele do lado do celular ali e vida que segue. Tá certo. Eu tenho a mania, ficou virando pros lados, olha na tela do computador, aí a tudo fica, para de olhar pro lado, para de olhar para não sei o quê, olha pra tela. Mas eu... Precisa de um diretor de cenografia aí, né? Eu já tenho a minha diretora digital. Arruma o topete, arruma o cabelo, a camiseta, fica mais pra cá, fica mais pra lá, desse jeito aí a claridade vai ficar do lado. Você tem que ficar de frente pra lá, pra janela. Ó, tem uma lâmpada aqui que dá um brilho, ó, tá vendo? Precisa dar uma melhorada aqui no Tem que passar um coliflor aí antes de aparecer ao vivo. O meu cabelinho esconde, ó. Cabelinho esconde, mas tá entrando. Uma hora eu vou lá pra Turquia fazer o famoso transplante de cabelo. Não precisa, tá de boa. Não, mas eu gosto, me incomoda. Eu gosto de pôr pro lado e aí fica aquela coisa aqui, ó. Eu vou ainda lá fazer o desenho de novo aqui do cabelinho. É ruim que fica... Deixa pra lá, vai. Fica parecendo um brinquedo. Pronto, falei. Pronto. Isso daí se não for feito direito, tá? Isso eu tenho que te corrigir. Se não for feito direito, fica parecendo um brinquedo. Tá certo. Mas se fizer direitinho, você retoma aí algumas versões mais anteriores aí do cabelo. Volta uns 30 anos. Exato. Tanto, né, que os bons médicos, eles pedem para você levar isso. Se eu estiver errado, depois alguém me corrige. Você levar algumas fotos ao longo do tempo,
né? De quando Tá. você era mais jovem, 30, 20 e pouco, 18, 17, 40, enfim, eu não cheguei nos 40 ainda, mas enfim. E aí eles podem, a partir Perdão. daí, ver o desenho, né, que você tem aqui do cabelo, até para não Uhum. ficar uma coisa artificial. Senão você vai ficar aqui, ó, aquele desenho, e aí sim fica parecendo o tal do Playmobil, né? Isso aí. Bom, Vamos já lá. foram 5 minutos, feitas as As devidas preleções, considerações. falaremos hoje de mais uma etapa, que é a etapa Itália, que é o Etapa requerimento propriamente dito. italiana, etapa italiana. É, o pedido, né? O pedido, o requerimento, não o requerimento em si do consulado, mas o requerimento do reconhecimento da cidadania. Aonde, no jargão popular, aí você vai lá e tira a cidadania. De quem? Então, Da onde? de onde eu não sei, mas que tira, tira. Tira o Então, passaporte, né? tira o Tira uma carta de passaporte, identitar, tira, né? tira o A cidadania não tira. RG, É, mas a cidadania não tira de lugar nenhum. não tira de Se ninguém. reconhece apenas, Você porque a reconhece. lei já garante, né, que sendo filho de italiano, tendo uma gota de sangue italiano, é italiano. Então, É o italiano. que falta é o reconhecimento, né? Sim, sim. Então, Acende a luz para mim, por favor. vamos lá. Vamos lá. Temos duas Aí, ó. formas de É melhor. reconhecer. Olha lá, ficou bonito, hein? Sim, você viu? Deu uma melhoradinha aqui. Eu tenho Mais também rosado, menos eu tenho pálido. uma lampadinha aqui de 30 watts para dar um up na Tá iluminação. certo, tá certo. Certo. Então são dois. Teoricamente, né? Duas formas, a princípio. Administrativa, porque é um pedido que se faz perante a administração pública, né? Sim. E o judicial por conta da via materna, correto? Certo. É, via de É regra, né? Via de regra, que a que é gente a já estava discutindo derivação, hoje, sim, via de regra, a cidadania se dá, o pedido da cidadania se dá via administrativa. Via de regra é isso, sim. seja na cidade lá, seja na Como, como Itália, seja no ocorre, consulado. como ocorre aqui no Brasil para os estrangeiros que requerem aqui o que fala, não é o reconhecimento, porque não é o caso de reconhecimento, mas é a naturalização, né? Naturalização. E isso se dá perante a administração pública, né? Passa pelo Ministério da Justiça aqui e tal, e aí depois vai para os registros, né? Para os Sim. registros civis competentes. Na Itália é a mesma coisa, o pedido se faz de forma administrativa, para quem está na Itália vai fazer perante a prefeitura da cidade, né? O comune. Importante destacar comune de prefeitura, porque prefeitura é a central do governo da província, né? O, como que eu digo? Eu ia falar em italiano, cara, mas. Capoluogo. Não, não, mas de fato, a prefeitura é a sede do governo da província e o comune é o que seria aqui para a gente a prefeitura, né, do município. Sim. E esse pedido se dá lá no ofício de registro civil, porque na Itália tá pingando um monte de notificação aqui, cara. E eu deixei já no offline só com Wi-Fi. Desculpa, isso É me toma assim, é atenção assim, é e assim, é fico assim. maluco. Vamos lá. Abstrai, vamos Abstrai. lá. Golinho, vai. Pronto. É que você não tem a diretora aí para ficar do seu lado, Não cobrando. tem, não tem diretor. Pô, Vamos lá. vai. Já respondendo. Tá. Administração
à prefeitura, tá? Lembrando que Administração na prefeitura, Itália tá. o registro civil se dá de forma Se dá diversa do Brasil, dentro dentro da prefeitura. e não num cartório aqui. Aqui no Brasil, o cartório de registro civil ele é vinculado a um tribunal de justiça, né? Que é um órgão do Poder Judiciário vinculado ao Estado, né? Estado, né? Estadual. E não, exato, não à nação, enquanto um todo. E na Itália, esse registro ele é exclusivamente municipal. Então, o nascimento se registra num comune, o casamento a mesma coisa, e o óbito, a morte também se registra perante o comune. O ficho de status civile, esse é o nome correto, certo, Thiago? Certo. Beleza, O ficho. No ficho de Anagrafe, né? civile. Anagrafe dá o nascimento e status civile é o casamento, normalmente. Sim. Anágrafe, te corrigi. Ah, desculpa. Você fugiu da Itália, pô? Fugi. Eu tenho tentado praticar mais, mas Vou te ensinar. mistura muito. Tá certo. Eu aceito. E, para quem está fora da Itália, pode fazer o pedido através da representação consular, né? Ou na embaixada da Itália, que aqui no Brasil tem apenas no Distrito Federal. A representação consular tem São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. Recife, acredito que seja isso. E a embaixada. São 5 mais a embaixada. É isso aí. Acredito que seja então, isso. Você faz lá o seu pedido perante o consulado italiano. Né? O nome correto seria representação consular. Assim como o registro de nascimento também. Né? Registro de nascimento e casamento. Estando fora da Itália, o pedido, não só o pedido é feito no consulado, sim, como o registro sim. de nascimento e casamento também. E eles que vão fazer a informação lá para a Itália. Pode ser. Sim, nesse caso que o Thiago está falando, se você já é cidadão italiano, quando você se casa aqui no Brasil, com uma brasileira, um brasileiro, você tem que levar a registro esse casamento perante a autoridade italiana, porque você é um cidadão italiano. E a mesma coisa acontece quando você tem um filho. Né? Então, nasceu seu filho, você pega lá a certidão de nascimento dele, providencia a tradução juramentada para o italiano, para levar ao consulado para fazer esse registro. Né? E o início do pedido do reconhecimento da cidadania italiana, aqui no estado de São Paulo em específico, ele começa quando você se inscreve na fila, né, do reconhecimento. É um serviço que tem uma espera grande. Hoje, que nós estamos em fevereiro de 2023, eles estão convocando os inscritos na fila de 2012. Se eu não me engano, 2012 é o ano que tem a maior quantidade de requerentes. Parece-me que são 6.000 inscritos, se eu não estiver errado. Tá? Mas é muita gente. Mas eu acredito que recentemente também o número vem crescendo novamente. De 2018, teve uma queda. Salvo engano, de 2018 para cá, o número voltou a se multiplicar todo ano. Teve uma queda e depois voltou a subir. O que ficou um pouquinho difícil da gente saber é que a publicidade dessas listas ela foi alterada lá perante o consulado italiano aqui de São Paulo, né? Então, sim, isso já está um pouco mais difícil de ter acesso a essa informação, até por conta da LGPD, né? Sim. Enfim, você vai lá, baixou o formulário, que até... quando que muda, Thiago? Só até hoje. A partir de amanhã. Só até hoje, né? Até hoje, 23h59, ainda será feito da forma antiga, requerimento, assinado, enviado pelo correio, para aquele endereço que eles têm lá na página, e a partir daí vai padronizar com o mesmo sistema do agendamento para tirar o passaporte,
que é o Perfeito. Prenota-me. Prenota-me. Famigerado Prenota-me. Vamos lá. Então, até hoje, você entra lá no site do consulado, baixa o formulário de inscrição, preenche com os dados necessários, assina, digitaliza isso daí, digitaliza seu RG, manda no e-mail que está lá, na forma como consta lá das instruções do site do consulado, consampaulo.este.it, certo? Certo. Na aba lá, Ou só Cittadinança, tem colocar toda... no Google, Consulado de São Paulo, ou Consulado de onde for, Consulado Italiano de São Paulo, requerimento, cidadania. cidadania E 2023. Vai aparecer o link. vai aparecer isso daí. Baixou lá, preencheu, escaneou o RG, escaneou o formulário, encaminhou lá. Isso até hoje. A partir de amanhã existe a plataforma do Prenota-me, que vai mudar um pouquinho essa sistemática. Aliás, posso... Claro. Eu sei que tem muita gente que cobra para dar informação, mas como eu já falei em outras Você não cobra? lives, eu cobro, mas aqui a gente não está fazendo isso. Eu brinco, para ensinar eu cobro. Para ensinar eu cobro. Falar eu falo de graça. Para ensinar eu cobro. E aqui, como a nossa ideia é difundir a informação de uma forma correta, né, e promover a discussão sobre o assunto, e eu gosto que as pessoas tenham essa informação, porque, como eu já falei em outra live, facilita inclusive o nosso trabalho, né? Sim. Então, quem tem o interesse em um dia reconhecer a cidadania, quem sabe que é italiano, mesmo que não saiba se quer reconhecer a cidadania ou não, mas sabe que é italiano, sabe que tem direito, entre na fila. Entre na fila. Vá lá, faça o pedido, seja a forma que for, seja via requerimento, preenchendo, assinando, enviando por e-mail, seja agora com o Prenota-me, entrem na fila. Entrem na fila, porque isso facilita não só para nós, como para eles também. E assim a gente vai tendo eu acho que um numerário mais realístico, né, sobre os descendentes. E isso também força, não só o consulado, mas a administração pública italiana de modo geral, a se empenhar mais em atender essas demandas. Sim, sem dúvida. Eu acho que eles estão sempre muito preocupados com o externo, né? O que se faz no paralelo, assessoria, consultoria, não pode ajudar, não pode vender informação, não pode isso, não pode aquilo. E estão esquecendo que, na verdade, tem uma fila aí de mais de 10 anos que deve ser sanada, que deve ser atendida. E Sim. pelo que a gente vê, ela não só não é atendida, como de pouco a pouco ela vai aumentando o tempo. Exato. E mais, Thiago, eu sou descendente, será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Será que eu vou querer? Será que eu não vou querer? Como você disse, se inscreve. Hoje a gente trabalha com uma realidade de 10 anos de espera, então você tem 10 anos para pensar direitinho se você vai querer ou não. Exato. Né? E somente preencher da forma como acontece até o dia de hoje, né? Somente preencher não custa nada. Né? Vai custar aí 10, 15 minutos do seu tempo entre baixar o formulário, preencher, digitalizar o RG, que é o que eles pedem, né? E encaminhar novamente esse e-mail de volta. Isso é uma coisa que se faz muito rápido e depois você tem 10 anos para pensar. Né? Vamos admitir que lá na frente o consulado italiano aqui em São Paulo deu uma turbinada nesse serviço e derruba para metade esse tempo. Derruba para metade esse tempo. Gente. Exato. Você ainda vai ter 5 anos para pensar nisso. Né? Então, faça. Para quem está na nossa idade aqui, né, por volta dos seus 40, talvez não vá aproveitar com tanto, como vou dizer, com tanto fervor, né, todos os benefícios que a cidadania te proporciona. Né? Mas tem os filhos, tem os netos que vêm por aí e eles podem estudar gratuitamente. São
são tantos benefícios. Vamos né? falar de novo sobre os benefícios, tá? Vamos em breve já falar de novo sobre os benefícios. Estudo, moradia, aposentadoria, enfim, facilidade de viagem em si, de emprego em outros países, o visto é mais fácil, aquelas viagens e working holiday, né, que tem para quem é jovem aí, para ir estudar e trabalhar, depois os intercâmbios da vida, os né? intercâmbios, esse período que você vai, de repente, aplica para um working holiday, conta para aquele prazo, para naturalização futura depois do país de moradia, seja Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, enfim. Tudo Sim, conta, tudo conta. Tudo conta. Isso vale bastante a pena. E com 50 anos, a pessoa ainda hoje, se estiver bem cuidada, está nova, né? Dá para mudar, dá Com certeza. ir para lá, Com morar, certeza. curtir ainda aí a aposentadoria, na beira da praia. A expectativa de vida vem aumentando, né? De acordo com E a Itália é grande, hein? com as pesquisas. A Itália apenas 80 anos. Então, se não me engano, tá com 76, 77. Tem 30 pela frente aí, tranquilamente. Exato, exato. Só não pode tropeçar. Apesar de estar mais perto do fim do que do começo, né? E como eu estava vendo hoje, estava terminando de escutar uma um podcast do Clóvis de Barros Filho, ele fala que ele está mais perto da saudade do que da esperança. Pois é, mas faça lá a inscrição, né? Faça lá a inscrição e se por acaso der uma pressa, você tem mais 2 possibilidades de fazer o pedido. Né? Facilita. A primeira e mais onerosa seria fazer por residência, né? Diretamente na Itália. Olha, estou arrumando emprego na Dinamarca, na Irlanda, tem muita gente indo para a Irlanda. Quero ir para a Irlanda, quero ir para a Irlanda, que seja para ser garçom, mesmo que não tenha um contrato de emprego em vista. Eu quero ir para a Irlanda porque eu vou mudar, eu vou embora. Vou para Barcelona. Eu tenho amigos em Barcelona, eu quero ir embora. Quero ir embora do Brasil, vou para Barcelona. Então eu vou para a Itália morar lá, tirar a cidadania. Tive um cliente que falou assim, não, quero dar um reset na vida, quero começar de novo. Então eu vou para lá, vou fazer por residência e, enfim, beleza, você pode ir lá fazer por residência. Né? Por residência você vai chegar na Itália, você vai fazer a declaração de presença, né? Se você não pegar um voo direto, então você vai fazer a declaração de presença na prefeitura, você vai registrar a sua residência lá, vai esperar o vigile confirmar a residência e depois você vai solicitar o reconhecimento lá perante o comune, né, perante a prefeitura. Isso, tudo respeitando os prazos e tudo mais, né? Isso. Mas meu amigo fez em 10 dias. Esse cara fez em quase 6 meses. Esse cara que eu tô falando fez em quase 6 meses, mas ele fez direitinho, não acelerou ninguém, fez do jeito que tinha que fazer, aproveitou o tempo para esfriar a cabeça dos problemas que ele tinha aqui. Quando saiu o registro, a identidade, o passaporte dele, tudo lá, ele falou assim, pô, agora terminei de zerar, agora eu vou fazer outras coisas. E seguiu a vida aí, mundo afora, mochileiro, e tá super feliz, né? Não, e mesmo nesse tempo de 6 meses, a gente tá falando em 10 anos, mas às vezes em 6 meses muita coisa acontece, né? Às vezes a pessoa sai daqui com um plano, eu vou para a Holanda. Chega na Itália, conhece alguém, começa a namorar, ou arruma um amigo que arruma um emprego, começa a trabalhar. Exato. Ao invés de ir para a Holanda, acaba ficando na Itália, ou vai para a Espanha, ou casa, não sei, né? 6 meses é muito tempo. Muita coisa pode acontecer nesse período e às vezes os planos mudam enfim, muita coisa pode mudar. Sem dúvida. Parece que é muito tempo, 6 meses, mas depende do lado que você está, né? Da espera. Exato. Pode ser muito rápido e pode ser demorado, mas, enfim, cada caso é um caso e isso cabe a cada um mensurar essa escolha, né? Eu quero ficar na fila do consulado aqui, porque eu vou fazer mais para os meus filhos terem lá no futuro, né? Não estou com pressa, tudo bem. Escrevi lá no consulado, a hora que chamar eu levo a documentação, perfeito, né? Sobre a documentação, a gente fez algumas lives aí já no passado. Vamos refazer até atingir a perfeição, tá?
É. A hora que chegar na perfeição, a gente joga no YouTube. Isso. Não, mas isso é que é importante, né? Eu acho que é Não, isso. o mais importante é o bate-papo, né? E descontrair um pouco com Não, essas e informações. esse requerimento, na verdade, né, caso a pessoa não tenha intenção de fazer na Itália ou de entrar com um processo e tudo mais, se ele não entrar na fila, ele nunca vai ser chamado. Ele Exato. nunca vai poder fazer. Ele vai esperar 100 anos e não vai poder fazer. E a vida vai E passar. a vida vai passar e ele vai fazer 50, 60, 70, 100, vai morrer e não vai para a Itália. E aí nem o filho, Exatamente. nem o neto, nem ninguém. Então, é importante que se faça aí, você tem um tempo para pensar. Enquanto isso, vai aprendendo, né? Vai descobrindo outras oportunidades. Não esquece que o euro é igual ao dólar, né? Nunca anda para trás, ele sempre anda para frente. Então, se hoje custa 6, daqui 3, 4, 5, 10 anos, a Ele dá possibilidade é que uma. ele custe 10 Ah, e não sim. que ele custe 3, né? Ele Apesar de a dá gente uma ter oscilada, sempre... né? Sim. Ele Apesar de a dá gente ter uma oscilada. esperança, né, de que ele vá Sim. para trás, a tendência, pode ver Mas aí, põe na internet, é é muito histórico. difícil. Em Sim, 94, sim. o real era 1 para 1 com o dólar, chegou a 90 centavos, hoje são R$ 5 e qualquer coisa. Então a tendência é que sempre aumente e não que diminua no longo prazo. Exato. O próprio euro era $1,10, né? É, Quando foi instituído a moeda única lá da Comunidade Europeia, era $1,10 a taxa de conversão. Que isso em reais ia dar também 1,50, 1 e... sim, Porque sempre, sim. historicamente, nunca foi fixo, né? O câmbio depende tudo de oferta e demanda de produtos, das commodities, né? Do comércio internacional. Depende muito, né, do mundo e depende também da particularidade de cada país, né? Eu Sim, quando eu morei na Suíça, o dólar acho que era 2 e pouco, R$ 3, chegou a 4, aquela primeira vez que ele chegou a 4, acho que em 2003, se eu não estou enganado, sim. e chegou a 4 e o franco suíço era R$ 2, 1,50, 1,70. Hoje o franco vale mais que o dólar. Então, dólar hoje é 93 centavos de franco suíço. Então, o franco hoje passa de R$ 5. Enquanto que o dólar é 5 e pouco, o franco já está quase 6. Está quase beirando o euro. Então, depende muito também da particularidade de cada país. O franco teve uma valorização muito grande, que a Suíça é um fenômeno no mundo, né? Salário mínimo Sim. 3, 4 mil dólares. O cara é garçom a vida inteira lá, quer ser garçom, ele quer continuar sendo garçom. Para ele ser caixa do restaurante é o máximo, que ele ganha 4, 5 mil dólares, tranquilo, paga o aluguel, paga a comida dele e ainda sobra dinheiro Vive para passar o mês em e Bali. vive, E né? E vive, e vive. vive, e vive. Ainda sobra dinheiro para ele passar um mês em Bali. Muito bem. Outra forma que a gente tem de requerimento do reconhecimento da cidadania italiana é a Sim, forma judicial em razão da derivação da via materna, né, Tiago? A gente já sim, falou perfeito. algumas vezes aí sobre a questão da via materna, e isso vem em razão de como que fala? Uma interpretação da Constituição italiana, né? Um Que, ajuste, né, que foi feito. Foi sim, houve uma modificação da legislação. um reganho, né? Um reganho de direito. O direito se perdeu É, ou se perdia, e aí, a é partir da uma Constituição da República, repristinação, né? Repristinação é o termo correto. repristinação, Exatamente. repristinação. Primeiro ano do direito, né? Faz tempo. Adoro os termos, eu estava falando hoje para você, né? Adoro esses termos do direito, coisa linda. Vamos lá. O que acontece? A legislação italiana dizia lá no passado que a mulher que se casava com. A mulher italiana que se casava com outro nacional, né, com uma pessoa de outra nacionalidade, ela perdia a sua cidadania italiana e, por consequência, seus filhos também não nasceriam mais com o direito de sangue, né, da cidadania italiana, que é uma questão Certo. constitucional. Em 1948, a Itália teve aí uma nova Constituição e essa Constituição abraçou essa situação
né? E aí passou-se a reconhecer também os filhos dessa mulher, porque, na verdade, ela não deixou de ser italiana em momento algum, né? Então, só que a administração... né, É que isso era o que se entendia, né? Que ela sim, casando com um estrangeiro, deixando de casar com um italiano, ela ela aderia isso, à ela cidadania do marido, né? adquiriria a cidadania do marido e deixaria então de ser italiana ou de passar a cidadania. Exato. E aí, com a modificação da Constituição, não sei por que cargas d'água, a interpretação literal da administração pública acabou. Como é que foi que o seu pai me falou um termo específico, uma ocasião? Enfim, vem a questão da igualdade, né, que a Constituição coloca lá na Itália, tanto lá como aqui no Brasil, né, de que todos os cidadãos são iguais perante a lei, né? E aí o tribunal, né, o judiciário, através do seu entendimento, ele vem e supre essa questão e reconhece os descendentes dessa mulher que se casou fora da Itália com outro nacional qualquer, né? Sim, até porque se ela se casa com um italiano, né? Aí é aquela questão que a gente já falou, da falsa via materna, que aí deixa de poder ter a possibilidade de fazer por ela, mas um italiano é de fato, né? Não um filho de italiano, no caso, um brasileiro que tem descendência, enfim, sim, um italiano mesmo, já reconhecido que seja, ou nascido na Itália. Sim. Recentemente eu estava analisando uma documentação de uma família aqui e eles não conseguiam encontrar um documento do italiano. E aí, analisando ali toda a árvore genealógica, eu falei, opa, olha aqui, ó, essa filha do italiano aqui, ela também se casou com um italiano. Então você não precisa ir até aquele italiano lá, Né? porque tem uma derivação, né? E a filha, tendo casado com um italiano, você supriu ali uma geração de documentos, né? Você não precisa brigar pelo trisavô, sendo que a bisavó ali diminui a casou com o chance italiano de também. erro, né? Diminui a Sim. chance de erro, fica mais barato e em curto trabalho, em curto tempo de espera, enfim, até porque demora, né? Até se chegar à documentação de todo mundo. Exato. Enfim, né? Tem documentação aí que eu já pedi faz um mês, agora que o cara falou, eu vou emitir as certidões, e falou, não sei se eu vou conseguir em 5 dias úteis, porque são muitas. Então, após um mês depois, vou emitir as suas certidões, doutor. Pode deixar. E não sei Férias, se eu vou né? conseguir em 5 dias úteis. Foi férias. Foram as férias. E aí você fala, tá bom, não tem problema. Eu quero é que você dê atenção nas certidões e faça-as da melhor maneira possível, com o máximo de carinho e atenção. Ah, eu guardei. Ele tem que abrir o livro, pegar a lupa, né? Passar a reguinha ali e datilografar direitinho ali, ó. Digitar direitinho a Não, certidão anterior. eu prefiro. Isso eu aprendi ao longo da vida. Deixa o cara fazer no tempo E- dele. Se você Isso, apressar, vai dar erro, o cara vai comer bola e aí a culpa é sua, que meteu pilha exato, nele, entendeu? Nem todo mundo está exatamente. preparado para trabalhar com pressão. Então, às vezes, você mete pilha no cara e aí ele vai comer bola e aí vai demorar mais. Vai dar mais trabalho do que se tivesse esperado com calma, no tempo dele. Piano, piano, se va lontano. Sim. Quando eu estava tirando as certidões para fazer o meu processo, eu fui a Capivari e devo lá ter pedido uma meia dúzia de certidões ali, né? Aí a menina falou assim, por que tudo isso? Falei, não, para pedir o reconhecimento de cidadania estrangeira, né? Ah, é? É. Ah. Vai demorar um
pouquinho, tá? Eu falei, tá bom. Quanto tempo? Ah, uma semana. Eu falei, tá bom. 5 dias Porque até úteis então, cada. é, 5 dias úteis cada, um mês. porque, porque eu acho que é o seguinte, lógico, é um movimento que vem crescendo, né? O pedido de reconhecimento de cidadania estrangeira. Os cartórios não emitiam certidão interior com tanta frequência Não, como emitem hoje, não. né? Com E certeza não. a breve relato, a famosa segunda via, alguns cartórios fazem na mesma hora ali, questão de minutos. Outros cartórios falavam assim, passa amanhã, né? Vem buscar amanhã. Sim, E aí, sim. quando você chega lá, pede meia dúzia de certidão de interior, vai demorar uma semana, hein? Tá bom. Porque Mas, é o mesmo problema que ocorre lá na Itália, né? Eles têm que sim, pegar uma pessoa do ofício. da força de trabalho deles ali, do ofício, e pôr ali para fazer única e exclusivamente as suas certidões. Então ela vai ter que ou adiantar um trabalho que ela já esteja fazendo, ou parar tudo para sentar ali. De qualquer forma, alguém vai ter que esperar. Ou a gente, ou o outro, ou o que está pedindo agora, alguém vai ter que esperar, né? Alguém vai ter que sentar e aguardar. Eu, Exato. particularmente, por mim, né? Eu, como pessoa física, nem como profissional de cidadania, eu hoje só trabalho com certidão inteiro teor. Se eu for pedir qualquer certidão para minha família hoje, para qualquer coisa que seja, você falar, Tiago, vai lá, pede uma certidão de casamento sua. Cara, não penso duas vezes, inteiro teor. Já nem penso duas vezes. É R$ 30 a mais, R$ 40 a mais. Inteiro teor, que vai vir tudo que precisa, vem um monte de informação interessante ali que você nem sabe às vezes que está lá, Sim. e já fica ali uma coisa completa que para qualquer uso que você tenha, ela está ali. Então eu particularmente hoje para mim, Tiago, pede uma certidão, peço inteiro teor. Mas os cartórios com Boa. certeza eu acho que não Sim. estavam É. com não tinham esse hábito, né? Muitos perguntam mesmo, muitos falam, mas para quê? Não é só uma certidão É. simples para você mostrar lá? Com finalidade. Agora nos requerimentos agora já consta, né? Você tem que conseguir lá a finalidade. Sim. Enfim. É uma certidão pública que não é qualquer um que pode pedir. É piada, né? Piada. Mas é legal, é legal. Uma certidão pública que não é qualquer um, que não está disponível ao público. É. Ô, eu Mas posso vamos lá. pedir? Quem é você? Quem é você? Teve uma vez que eu fiz o pedido lá, ele falou assim, você é da família? Eu falei, não, eu sou advogado. Da parte de quem? Aí, não, ele falou assim, e por que você está pedindo essa certidão? Eu falei, para instruir um processo judicial. Ah, é? Eu falei, é. Então põe aí, doutor, põe aí no formulário, instrução de processo judicial. Eu coloquei lá, instrução de processo judicial. Ah, tá bom. Fez a certidão. É. Não, é porque tem Lógico. alguns deles que colocam lá no começo da certidão, né? Revendo os livros, atendendo a A pedido pedido do advogado verbal, tal, a para pedido verbal de fulano de instrução, tal, para assim, uma sensado. instrução no processo judicial, veja o que, aí ele começa a emitir a certidão. Exato. Enfim, de repente o processo pode ser judicial mesmo, né? Aqui ou lá, seja uma retificação, seja um pedido lá. Inclusive, falando de processo judicial, tem uma situação bastante sui generis, né? Que em sendo o pedido do reconhecimento da cidadania de caráter eminentemente administrativo, existe uma variação judicial aí que tem muita gente usando, Ah, nós também, né? Que nada mais é do que um remédio, né? Um remédio processual remédio processual. em razão da demora da administração pública em atender e dar cumprimento à lei, né? A legislação italiana diz que o cidadão ele tem que ser atendido ali nos seus pedidos perante a administração dentro de 730 dias, então 2 anos. 730 mais um. Mais um.
Esse, Mais um. para facilitar, eu deixo só o 730, porque esse mais um, na contagem de prazo de advogado, sempre vai ter mais um, né? Sempre começa no dia seguinte a contagem. Exato, exato. É Então natural já, né? É é natural o natural. 730. 730 mais um, é lógico, né? É natural. Só É. vai começar no dia seguinte. Então, para mim, isso Que é esse que muito você está tranquilo. dizendo é o famoso processo judicial contra a fila, Contra né? as Que ele filas que o pessoal coloca lá no Facebook, enfim. ele inicialmente não é uma possibilidade. Ele se torna uma possibilidade diante do Exato, atraso e da ineficiência do exato, atendimento em até 2 anos, leia-se 730 dias, a exato. partir do primeiro dia do terceiro ano. Não é uma forma originária de reconhecimento, né? Não, não. E, através desse processo, né, conversando com os nossos advogados que nos assessoram, que nos ajudam, né, são o nosso braço direito e esquerdo lá na Itália, Partners, é importante. nossos partners. Eu os trato por braços, né? Você precisa provar que está na fila, né? Você não pode Sim, livremente. Eu quero entrar com o processo lá, então top, eles sou estão advogado, faz aí. demorando, eles estão Eles estão demorando, demorando, toma aqui. não compensa eu entrar na fila porque eles estão demorando. Aí que está o pulo do gato, né? O X da É. questão. Você tem que estar inscrito na fila do consulado, né? Por Basta que isso que eu você acho muito prove, importante. sim. Então basta que você prove que está inscrito na fila do consulado, né? Então, daquela forma como eu falei, até hoje você pode ir lá, fazer o pedido, baixar o formulário, preencher, mandar junto com o RG lá por e-mail, tem a instrução toda no site do consulado, né? Provou, você vai receber um e-mail de recebimento, Sim, um tipo de um aviso de recebimento, mas é uma resposta automática, na verdade, né? Dando conta de que sim, você encaminhou aquele e-mail lá com aquela solicitação, salva ele em PDF. Os advogados também falam para você fazer sempre um print da tela ali que mostra a convocação, né? No site do sim, consulado, sim, sim. importante, do lado direito da tela, que vai estar aqui, né? Mais ou menos assim, tem lá É, por de português e ita de italiano. Você sim. clica nele italiano, deixa ele todo em italiano, você vai ver que tem lá a convocação do ano, né? Estamos convocando lá cidadania inscritos de 2012. É quando eu não estou na outra sala ali, não estou com o computador ligado, senão eu já li a Uma, ipsis literis o que está escrito lá. uma E autoprova da uma ineficiência. autoprova, exato. Eu vou tentar abrir aqui para falar para você. Aí você já coloca ali junto com a sua documentação, esse print dessa tela, mais a sua prova da inscrição, e encaminha para o advogado, ele vai entrar com o processo lá contra a ineficiência do Estado, né? Através da Sim. representação consular aqui no Brasil, não dá conta de cumprir com o texto da lei. Nem vai dar conta daqui 2 anos, né? Que esse é o intuito de provar que eles estão chamando 2012, porque não está dando Ah, conta sim, hoje e muito provavelmente também não estará dando conta daqui 2 anos. sem dúvida. Sem dúvida. Isso não vai. Ótimo. Acertei aqui. Achou aí? Ah, cidadania. Cara, eles deixam todas as convocações. É que eu não sei se eu consigo. Espera aí que a gente vai... Bom, a gente vai chegar lá. Enfim, mas vamos seguindo nas possibilidades aí, que é administrativa, né? Como você... Ixi, parou. Será que foi aqui? Foi lá. Tem como ver se foi aqui ou se foi lá? Não, não. Tô aqui, tô aqui. É que eu Ah, tinha tentado entrar no tá. site aqui. Não, perdão. Tá bom, tá bom. Ele bloqueia, né? Eu acho que sim. Pausa o vídeo.
Enfim, vamos só rapidinho aí. Tinha uma pergunta do César lá atrás. Ele falou que ele quer, por matrimônio, como fazer, já fiz o exame. Acho que ele já fez a prova, né, de fluência do italiano. Deve ser esse o exame que ele se refere. Ah, correto. A solicitação administrativa também, direto no consulado. Sem essa fila. Sem a fila, porque é outro serviço, na verdade. Sim. Não seria uma dupla cidadania, e sim uma naturalização, a menos que ele tenha sido casado até 27 de abril de 1983. Isso. Por conta de mais uma alteração de legislação italiana. Certo. Uma alteração foi essa e depois, recentemente, teve aquela outra alteração que obrigou, acho que de 2016, que obriga o exame, que obriga a fluência no nível B1 do italiano para o cônjuge que deseja se tornar, esse sim, se torna italiano, esse sim tira a cidadania, eu ainda não sei de quem, mas esse esse ele tira do cônjuge. Ele tira do cônjuge. Ele tira do cônjuge, pronto. Tira a costela do Adão ali, ó, passa para cá. Esse tira. Esse tira a costela até da Eva, se for o caso. O exemplo bíblico é do Adão, mas tudo bem. Como funciona para lá e cá, né? Tanto faz, marido ou mulher. Funciona Exato. tanto para o masculino quanto para o feminino, sendo que aquela cidadania, aquela dupla cidadania de até 83, era só para mulher casada com homem, né? Mais uma das regras sexistas, digamos assim. Eu não gosto desses termos aí enfim, dessas discussões aí que todos sabem do que se trata, mas uma legislação machista, uma legislação machista. Machista, sim. Enfim. Então, por isso que existe o processo de via materna. Exato, para suprir isso, né? Para poder dar o direito da mulher de também passar. O pessoal ri, né? Tudo culpa do Salvini. Tudo Salvini. Siamo tutti italiani. Siamo tutti italiani. Sim. Siamo tutti italiani. E administrativa, a mais cara, mais rápida. Normalmente, né? Lembrando que com as mudanças de legislação agora lá também recente dos processos e da distribuição dos processos, é bem provável que as coisas andem muito mais rápido do que aqueles 2, 3 anos que estavam demorando até pouco tempo atrás. Então é bem provável que judicialmente também se consiga aí o processo em tempo talvez similar ao da residência, né? Então volto a dizer que a residência ela só vale a pena para quem pretende de fato ir para morar e pra ficar. Lá, tal. Talvez hoje nem isso, porque se você conseguir judicialmente em 6 meses, 7, 8, 1 ano, né? Não vale a pena você gastar todo o dinheiro que você vai gastar para ir até lá. Se você pode fazer daqui e já ir direto para onde você quiser. Depois a gente vai fazer uma live para falar sobre as escolhas. Quero ir embora. Como eu escolho? Vou para qualquer lugar, ligo para a Itália e falo quero uma passagem para a Itália. Para onde? Para qualquer lugar. Não tem mais a Itália. Agora é só Ita. Ita, virou Ita. Virou Ita. A falência é mais mal contada, porque empresa aérea, né? A Ita também é do governo da Itália. Não... Empresa aérea, né? Empresa aérea. Empresa aérea, empresa hoteleira é a mágica dos números. Só eles sabem como eles sobrevivem. É a mágica dos números. É uma conta que não fecha. É o contador do Americanas que trabalha para eles. Cara, é um parênteses, tem que fazer um parênteses, né? Como que o cara não viu 20 bi? Ah, sumiram 20 bi. Que virou 40 depois. Depois virou 40. Oi? 20 bi? Pô, tirei o relógio aqui do pulso, tô olhando para ele aqui na mesa, cara. Não vou levantar assim e pegar o relógio, cara. Sumiu.
Sumiu. Sumiu 20 bi. Sumiu. História, mas sem pé nem cabeça. É complicado. Mas é isso. Então, Enfim. residência judicial contra a fila ou pelo consulado ou embaixada da circunscrição onde se reside, que seria o equivalente ao processo de residência, só com um parênteses aí, que a documentação não vai para o comune de escolha, e sim para o comune de onde vem o italiano. De origem. De origem. De origem E não um comune eletivo, como seria por residência. E Exato. a partir daí, via materna judicial, que também não se trata de escolha. A única escolha que você tem é, eu vou fazer por essa pessoa aqui. E essa pessoa se trata de via materna, ponto, acabou. Não precisa de requerimento no consulado, não precisa de nada. Junta a documentação, processo na Itália, aguarda a cidadania. É isso aí. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar que a gente prometeu fazer em 30 minutos e está dando quase 50. É difícil. É difícil, aqui, né? Isso aí é o hábito de se dedicar a fazer o que se propõe. Tenho aprendido muito com isso. Pois é, a gente precisa direcionar, né? Direcionar. Não, mas você sabe o que é interessante? Precisa ter um diretor, né? Eu vou de novo remeter ao que eu estava ouvindo aqui hoje com a Tude. E o Clóvis fala, né, que ele foi chamado para bater um papo. Ele ia bater um papo, ele fala. Eu fui bater um papo com uma turma de jovens, uma comunidade. Ele até fala aqui, leia-se, favela, né? Independente do termo que você dá. Ele fala, eu fui convidado para bater um papo com uma turma de jovens numa quadra, numa comunidade, e ele disse que ele chegou lá e quando ele menos esperava, ele já estava há 2 horas batendo um papo e ele percebeu que ele estava fazendo uma palestra como qualquer outra palestra que ele faria, sendo pago para ir lá fazer. Fantástico, né? É isso. Pois é. Isso aí. Temos o próximo assunto já? Na semana que vem? Temos o próximo assunto? Qual? Como escolher para onde... Pronto, ó. A partir da Itália, chegamos na documentação, entrada na Itália. A escolha. Eu acho que a gente vai falar da escolha. A escolha. Tá. Para onde eu vou, por que eu vou, para onde eu vou. Como? Vou procurar um emprego, posso procurar um emprego. Eu acho que aí a gente pode depois até incluir a nova lei para brasileiro em Portugal. De repente a pessoa fala, eu quero morar na Europa, mas não quero morar na Itália, não quero esperar a cidadania, vou fazer judicial, mas eu já quero ir embora. 120 dias em Portugal. Você pode ficar em Portugal 120 dias procurando um emprego. Vamos adentrar mais, então, as legislações aí possíveis. Isso. Eu acho que esse visto é um visto muito interessante para quem já quer comprar passagem e ir embora, enquanto espera a cidadania sair. E vamos falar mais aí. Fala um pouco das minhas experiências de viagem, das suas, das nossas expectativas e sobre experiências de clientes aí. Você tem aí os clientes que foram recentemente, o que virou pizzaiolo. A gente tem cliente que tirou a cidadania, foi trabalhar com TI, já está morando na Itália também, trabalhando com TI. Outros foram para a Inglaterra, até a época que dava para entrar na Inglaterra facilmente como cidadão. Outros foram para a Irlanda, como você também já disse, né? Que às vezes o brasileiro ele tem a facilidade de já falar inglês, que estudou na escola, estudou para poder arrumar um emprego. Então, vamos, primeiramente, aí, fazer um aulão básico. Vamos abrir aí também para pergunta. Eu vou ver se eu faço um post depois daqueles com a caixinha de pergunta para a gente poder ver se inclui. Vamos abrir na próxima live. Vamos abrir umas caixinhas de pergunta aí, para levantar um pouco de assunto também. Certo. Né? E responder as perguntas, porque com certeza todo mundo tem pergunta para fazer e todas as perguntas são válidas, né? Com certeza.
Com certeza a gente inclui aí e coloca na próxima live, na escolha, como escolher, Sim. o que eu levo em consideração, até mesmo a mala, como eu estava falando, o que eu levo. Eu vou embora, o que eu levo. Muita gente não sabe. Que você pode chegar lá e comprar uma escova de dente, comprar um shampoo, um sabonete, você não precisa levar tudo isso daqui. Já avisa que a partir da Né? Coisa besta, simples, que pode parecer besta, mas que você pode não se preocupar, não precisa se preocupar. Né? Exato. Já avisa que Exatamente. semana que vem dá para sexta live. Semana que vem, excepcionalmente, Vamos fazer na sexta-feira. Sextou. Semana que vem, sextou, bebê. Vamos fazer na 15 horas. Cara, essa semana aqui, falar para você, passou muito rápido. Foi rápido, né? Foi muita coisa. Essa semana foi muito rápida, de verdade. Concordo. Foi... você está passando um filme aí na sua cabeça. Estou passando um filme, cara. Eu tô vendo que você tá passando o filme da semana. Pôs uma musiquinha. Muito louca, cara. Muito louca. Aquela compilação do Facebook. E ainda tem mais, viu? Não acabou, não acabou hoje, não vai acabar amanhã, não. A semana de Leandro, aquele videozinho do Facebook. Só acaba às 23h59 do sábado, cara, pode ter certeza. Certamente. E aí, às 0 horas. Semana que vem vai ser melhor. Às 0 horas do domingo começa o domingo. Exatamente. Começa a semana que vem. Dá um reset. Exatamente. Vamos. Isso aí. Vamos dar um reset. Maravilha. Valeu. Muito obrigado mais uma vez. Presto. Bacione. Bacione a tutti. A dopo. A dopo. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.